Pessoal, quero que você abra a sua Bíblia Sagrada agora, para nós entrarmos na mensagem. Eu vou pregar para você hoje sobre... Abre em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, já pode deixar na tela para eles. Eu quero pregar para você sobre fases da vida. Eu quero pregar sobre etapas da vida, tempo ou ciclo. Por que, pastor Mike, o senhor quer falar sobre isso? Eu estava lendo no dicionário, a palavra tempo significa a duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Isso é tempo. Então todos nós que estamos aqui na igreja, fala essas três palavrinhas comigo: já, estamos e iremos. Fala de novo comigo. Todos. Isso aqui não vai fugir da vida de nenhum. Como assim já? Já passamos por muitas coisas, passado. Estamos vivendo coisas que jamais imaginávamos que iríamos viver, presente. E iremos passar por coisas incríveis ainda em nome de Jesus. E isso é futuro. E a Bíblia Sagrada, ela fala muito sobre isso. Porque o tempo é uma coisa incrível, pessoal. Por que o tempo é uma coisa incrível? Eu até coloquei essa frase que eu senti no meu coração de passar para você, que o tempo é uma moeda valiosíssima. O tempo com o teu filho, o tempo que você está trabalhando, o tempo que você vem na igreja, todas as coisas que você faz sobre a face da terra, o tempo é valiosíssimo. Mas essa moeda, que é tão valiosa, que ela é mais valiosa do que bitcoins, porque para você ganhar os bitcoins, você tem que ter tempo, certo ou não? Se você não tiver tempo, você não vai ganhar. Você, na verdade, essa moeda valiosíssima, mais do que dinheiro, mais do que ouro, do que prata, ela é uma moeda sem volta. Você não consegue recuperar ela. Você jamais vai conseguir recuperar o que você fez ontem à tarde. Você não tem uma máquina para rebobinar a fita. Estou ficando velho, hein, irmão? Quem é da época da máquina de rebobinar aí o videocassete, né? Então você não consegue rebobinar, você não consegue trazer de volta. Você não vai conseguir fazer isso jamais, você não consegue fazer isso nunca. Então a gente tem que começar a zelar muito sobre o tempo. Você vê aqui em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, fala assim: tudo tem o seu tempo determinado. E a palavra há, do verbo existir, diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então eu vou ler novamente com você. Tudo tem o seu tempo determinado. E a Bíblia diz: e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então nós temos tempo para fazer todas as coisas. Só que nós temos que saber remir o tempo. O apóstolo Paulo disse, essa palavra remir significa aproveitar, né? Então a gente precisa remir o tempo, como diz em Efésios capítulo 5, no versículo 16, ele diz assim a Bíblia: remindo o tempo porque os dias são maus. Tem uma tradução que eu gosto muito, eu acho que é a Revista Atualizada, que fala aproveitando, né? Deixa eu ver se a revista é atualizada. Não, é a revista atualizada. Põe na NVT para nós, na nova versão. Aproveite, olha isso aqui, irmão, ó. Aproveite o máximo as oportunidades nesses dias maus. Então a Bíblia fala sobre remir tempo, ela fala sobre você aproveitar ao máximo as oportunidades. A Bíblia Sagrada está falando para nós que tem tempo para tudo sobre a face da terra, há tempo para todo propósito. E aí quando a gente começa a meditar nisso aqui, a gente começa a encontrar uns versículos na Bíblia Sagrada que falam sobre a questão que as coisas passam muito rápido. E você vai ver o Jó falando isso em Jó capítulo 8, versículo 9. Ele diz assim, Jó capítulo 8, versículo 9: porque nós somos de ontem e nada sabemos. Vamos lá comigo? Porque os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Irmão, ontem, eu acho que foi ontem ou antes de ontem, eu estava olhando para o Felipe, meu filho. Ele está com 8 anos de idade, irmão. Eu ainda chamo ele de bebê. Irmão, você vai ver que passa muito rápido, muito. Os nossos dias sobre a face da terra são como a sombra. Você sabe que o sol vai levantando, né? A alva nasceu o dia, ele vai levantando, e daqui a pouco vai vindo a sombra, daqui a pouco passou. Põe para nós o Salmo 90, versículo 12. Olha só o que Deus ele fala: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Ele está falando aqui nesse texto bíblico: ensina-nos a contar os dias. Ou seja, Deus, me ensina eu aproveitar o tempo, eu saber quantos dias eu tenho sobre a face da terra, se está chegando já a minha hora, se chegou a minha hora, se não chegou a minha hora.
Então, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio para aprender a viver sobre a face da terra. Então, mediante essa questão do tempo, eu separei 4 coisas que eu quero falar com vocês hoje. Quero que você fale em voz alta comigo: o tempo dos outros, o que é fora de tempo, o meu tempo e o tempo de Deus. Repita comigo em voz alta: o tempo dos outros, o que é fora de tempo, o nosso tempo e o tempo de Deus. Porque se nós não soubermos lidar com isso aqui, a gente vai ter problemas seríssimos sobre a face da terra. E eu queria começar já com o tempo dos outros. A gente precisa compreender que enquanto é tempo dos outros, não é o nosso tempo. E se nós não cuidarmos do nosso coração, algumas coisas vão acontecer com a gente. Por exemplo, inveja. Você vai invejar a vida de outro, porque chegou o tempo dele e não é o teu tempo. E aí você olha para a vida daquele cidadão, que ele está sendo bem sucedido, abençoado, e você vai ficar invejando. E daqui a pouco, além da inveja, vai bater no seu coração uma comparação, e essa comparação vai te trazer frustração. Você sabe que eu pedi para o Guilherme deixar preparado para mim uma foto. Não sei se você já ouviu falar do Karim Benzema, aquele jogador de futebol que foi eleito esse ano o melhor jogador do mundo. Ele foi o melhor jogador do mundo, jogador do Real Madrid. Mas há uns anos atrás, ele estava batendo palma para esses jogadores aqui, que um recebeu a bola de ouro, o outro foi o melhor do mundo, o outro foi não sei o quê. E onde é que ele está, pessoal? Ele está lá atrás, batendo palma. Só que ele está batendo palma porque ele entendeu. Fala comigo em voz alta: é tempo deles. É o tempo deles. Mas eu não vou me entristecer. A Bíblia diz em Romanos 12, no versículo 15, eu acho isso lindo, né? Alegrai-vos com aqueles que se alegram. Se eu vejo uma pessoa que ela está sendo abençoada, vou falar para você no âmbito que eu vivo, né, no ministério. Eu vi um pastor que está despontando. Ele nunca pregou para tantas pessoas. Está pregando para estádios lotados. Ele está pregando na internet, várias visualizações, pessoas sendo, alcançadas através da vida dele para Deus. Jesus usando aquele cara. Eu não me chateio. Oh Deus, por que ele e não eu? Eu não faço isso. Por que eu não faço? Porque eu sei que é o tempo dele, não é o meu. Eu vou fazer que nem o Benzema. Eu vou ficar batendo palminha ali atrás. Porque se você se alegrar hoje, chega o seu tempo amanhã. O problema é que de vez em quando acontece com a gente o que aconteceu com Asaf. No Salmo 73, o Asaf, coitadinho, não entendeu. Asaf era um escritor de louvores, ele era um compositor. E um dia ele estava indo, como você vai ver na Bíblia Sagrada, Salmo 73, versículo 1. Ele estava indo a caminho do templo, e a Bíblia diz assim, que ele comentou: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. E ele continua falando: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Mas por que você se desviou, Asaf? Pouco faltou para que escorregasse meus passos. Quase que ele se afastou de Deus. Por quê? Vamos lá? Pois eu tinha inveja dos soberbos. Leia o que diz aí: ao ver a prosperidade dos ímpios. E ele começou a fazer aquela comparação. Por que ele está prosperando e eu não prospero? Por que eles estão ganhando dinheiro e eu não estou ganhando dinheiro? Como é que eles estão prosperando? Eu sou um músico, eu sou um cara que estou sempre no templo, louvando ao Senhor, engrandecendo a Deus, e esses caras são ímpios, não vivem de acordo com aquilo que eu vivo, e por que eles e não eu? E isso aqui é complicado, porque o diabo, pessoal, vou falar uma coisa com você, uma das táticas do Satanás é fazer isso, é pegar um momento difícil que você está passando, e mostrar para você um período de uma pessoa que está vivendo o mesmo período, mesma fase que você está vivendo da vida, só que ela está sendo bem sucedida e você não está. E o diabo quer que você faça essa comparação para que crie uma inveja no seu coração, e essa inveja depois traga em você, sabe o que? Uma frustração. Eu não sei se você lembra de Jesus sendo tentado no deserto, mas uma das táticas do diabo, em Lucas capítulo 4, versículo 4 e 5, deixa Salmo 73 aberto aqui, uma das táticas do diabo foi essa. E Jesus, Lucas 4, versículo 5, põe para eles na tela, né? E o diabo, olha isso aqui, levando ao monte alto, o que o diabo fez? O que o diabo fez? É isso, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo.
Então o diabo mostrou para Jesus aquele período das pessoas prósperas, as pessoas sendo bem-sucedidas, e o diabo disse bem assim no próximo versículo, ó. E o diabo diz: dar-te a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, eu dou a quem eu quero. Então se você se prostrar, se você me adorar, eu te dou isso aqui, eu te dou. Só que eu pergunto, era o tempo de Jesus receber os reinos? Não era. Só que o diabo está tentando incitar Jesus com aquilo que estava mostrando. Você sabe o que Jesus ele disse para o diabo? Olha o que Jesus diz. Aí o diabo diz, né? Portanto, se tu me adorares, tudo isso será teu. E na verdade é uma mentira do diabo, né? Porque tudo já é de Deus. Mas o diabo tenta, né? E aí diz assim no próximo versículo: Jesus respondeu: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Não vou me prostrar para antecipar as coisas. Eu não vou fazer coisa errada, nem vou me envolver com o chifrudo para antecipar as coisas. Na hora certa eu vou sentar no trono, na hora certa eu vou sentar e eu vou reinar. Mas o diabo ele quer mostrar. Foi isso que ele fez com Asaf. Ele mostrou para o Asaf um período de prosperidade daquelas pessoas, enquanto ele não estava prosperando. O diabo vai te mostrar um casamento. Quando você está tendo pega dentro de casa com a tua esposa, ele vai te mostrar exatamente um casamento perfeito. Você sabe que não existe casamento perfeito, né? Mas ele vai te mostrar. Ele vai pegar um período difícil da tua vida financeira e vai querer te mostrar alguém que está prosperando. Você sabe o que você faz? Dá um tapa na cara do diabo. Bate palma se a pessoa está prosperando e diz assim, ó, Deus abençoe ela. Faz que nem o Benzema. Faz assim com a mão todo mundo. Assim, ó. Parabéns. Porque se você está aplaudindo hoje, a pessoa está sendo bem abençoada, bem sucedida, já já vai chegar a sua hora também. Vai chegar a minha, vai chegar a sua também. Mas o Asaf, como você leu aqui na Bíblia Sagrada, você vê no versículo 3: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Aí mais embaixo no versículo 13 diz assim a Bíblia, no 13, ó, na verdade em vão, olha o que fez com Asaf: em vão eu tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Você viu o que o Asaf ele disse? O que adiantou eu ser santo? O que adiantou eu estar na igreja? O que adiantou eu estar fazendo a coisa correta? Que os caras que fazem a coisa errada estão sendo bem sucedidos, as coisas estão dando certo para eles. Mas aí ele começou a ficar perturbado. O versículo 16 diz assim que ele ficou perturbado, ó. Quando eu pensava em compreender esse negócio, quando eu procurei tentar entender isso, diz que eu fiquei perturbado. Escuta isso aqui agora, ponto e vírgula. Até que entrei no santuário de Deus, escuta isso aqui, entendi eu o fim deles. Então o Asaf acabou entendendo que aquilo ali que estava acontecendo com eles era só um momento. Era um período. Aí ele deixou de ficar perturbado. Ele parou com essa perturbação na cabeça dele. Isso já aconteceu comigo. E é bem provável, já deve ter acontecido com você também. De você olhar para alguém e você dizer, caramba, por que ele não eu? Porque chegou a vez dele e não a sua. E na hora que chegar a sua vez, você também vai ter muita gente que vai ter inveja. Vai ter muita gente que vai se frustrar, vai dizer, pô, caramba, olha só o que aconteceu. Não dê bola, chegou a sua vez e você vai ser abençoado. Então, a primeira coisa que eu estou te ensinando hoje: cuidado com o tempo dos outros. Cada um de nós tem o seu tempo, cada um de nós tem a sua hora. Segunda coisa que eu quero pregar para você agora, fala comigo, fora de tempo. Irmão, se tem uma coisa que vai dar errado na nossa vida, é quando nós nos atrasamos ou quando nós nos adiantamos. Se o negócio está atrasado, vai dar problema. Se o negócio está adiantado, também vai dar problema. Você vai ver na Bíblia Sagrada um exemplo de alguém que se adiantou, que foi o Saul, 1 Samuel capítulo 13. O Saul, irmão, se arrebentou. Ele perdeu o reino dele por causa disso. 1 Samuel 13, versículo 8. A Bíblia diz que ele esperou, olha só, ele conseguiu esperar 7 dias, até o tempo que Samuel, que era o profeta na época, é o profeta, né? Que tinha determinado, o profeta tinha pedido para ele esperar, e ele esperou. E não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele, estava ali um momento de guerra. Ele tinha que esperar o profeta vir fazer o sacrifício, para depois ele entrar na batalha. Então eles iam consultar Deus para entrar na guerra. Só que o Samuel não chegava o Samuel. E olha o que diz o próximo versículo. Então disse Saul, traz-me aqui holocaustos e ofertas pacíficas. E olha a besteira que ele fez.
fez? E ofereceu holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer holocausto, leia para mim quem chegou. Precisava ele ter se precipitado? Precisava ele ter se afobado? Não precisava. Só que ele ficou naquela coisa. Ai, olha só o povo. De vez em quando nós antecipamos o tempo das coisas por causa da ansiedade. A gente fica muito ansioso, a gente fica preocupado. E agora como é que vai ser? Não adianta, irmão. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, que nós não vamos acrescentar um côvado à nossa estatura. Não vamos aumentar um côvado, um palmo praticamente. Com toda a nossa preocupação e ansiedade. Não vai mudar. A ansiedade só vai te atrapalhar. Aí o Samuel chegou e disse bem assim para ele, ó. Então disse Samuel, o que você fez? O que você foi fazer? Aí o Saul disse, olha, eu via que o povo se espalhava de mim. Tu não vinha nos dias aprazados. A gente tinha fechado um negócio aqui, não deu certo. E já os filisteus tinham se ajuntado em Miquimás para vir para a guerra, né? Aí eu disse, você vê, o que vai fazer você se precipitar é o que você pensa. Ele disse, eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E forcei-me, o que diz aí, pessoal? Ofereci o holocausto, fui lá e fiz mesmo. E aí olha o que ele diz agora isso aqui é pesado, hein? Samuel disse para o Saul, o rei de Israel, você foi um nécio, você foi um idiota. Agiste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Agora você vai ler comigo, hein? Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Essa palavra teria é presente, passado ou futuro? Isso aqui, ó, teria. O que é teria? Passado. Ou seja, se você tivesse esperado, se você tivesse aguardado, o teu reino seria confirmado para sempre. Porém agora não. Foi nesse episódio que Deus troca o Saul pelo Davi. O grande rei Davi que nós conhecemos na Bíblia Sagrada, que Jesus até é chamado no Novo Testamento, Jesus, filho de Davi. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Exatamente porque ele se antecipou, ele se precipitou. Não se precipite, cuidado com a inquietação. Você fica se coçando, você fica, calma, irmão. O que é de Deus vai vir na hora certa. E vou te falar mais. Olha agora esse caso aqui também de quem acabou se atrasando. Mateus capítulo 25, versículo 6. Toma muito cuidado com isso aqui, hein, irmão. Você sabe que a tua entrada no céu, ela pode ser impedida porque você se atrasou. A Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se um clamor dizendo, aí vem o esposo, Jesus está voltando, sai ao encontro de Jesus, Jesus está vindo, chegou a hora. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Escuta essa. Mas as prudentes responderam dizendo, não, seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes e aos que vendem comprai para vós. Quando Jesus está para voltar, tem muita gente que está apagado. Não buscou azeite, não buscou unção, não veio na igreja, não se envolveu com Deus. Teve tanta coisa na vida para fazer. E corre daqui, corre de lá. Tem uns que dormem mesmo, né? A pessoa dorme, a pessoa fica viajando na maionese, desculpa falar assim. A pessoa fica viajando, em vez de estar na casa de Deus buscando azeite para ligar a sua lâmpada quando Jesus voltar, senão vai ficar no escuro. Aí eles disseram, ai, vocês têm azeite? Reparte com a gente. Ela disse, não, vamos para repartir não. Vai que Jesus volta e falta para nós e falta para vocês. Vão comprar, vão pagar o preço. Vão lá pagar o preço para ter essa unção. E esse pagar o preço o que é? Orar, jejuar, se consagrar, vir à igreja, fazer propósito, está na presença de Deus. Aí a Bíblia diz que elas foram, ó. E tendo elas ido comprá-lo, leia para mim quem chegou. Chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. O que aconteceu com ela? Elas perderam o tempo. Elas se atrasaram. Demoraram demais para buscar a Deus. E aí quando elas foram querer entrar, como diz a Bíblia Sagrada, depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, abre-nos, agora eu quero entrar, abre-nos a porta. O que aconteceu? E ele respondendo disse, em verdade vos digo que eu não conheço vocês. Não se prepararam. E por que ele disse eu não conheço vocês? Estava no escuro, né? Deus só vai reconhecer quem estiver no claro. Deus só vai reconhecer quem tiver iluminado, tiver a lâmpada e tiver o azeite. Diga amém. Você sabe outro caso, eu vou comentar rápido, agora me veio no coração. Você sabe quem é que perdeu o tempo também? O Esaú.
O Esaú foi um cara que o pai dele estava quase nos dias finais da vida dele. E ele disse: meu filho, vai lá e prepara uma caça para mim que eu quero comer. Eu vou te abençoar, depois eu vou morrer. A Rebeca ficou escutando, né? O Isaac falando. Ela ficou escutando. Aí daqui a pouco o Esaú foi lá caçar. E aí ela chamou Jacó: Jacó, o teu pai vai abençoar agora um de vocês e vai morrer. Vai lá e prepara um guisado, prepara um negócio lá. Preparou. E a Bíblia diz que foi lá. E ele não só preparou, ele botou umas pelagens também no braço. O Esaú, o filho, o irmão dele, era todo cabeludo, peludo. E o Isaac estava na velhice dele, já não enxergava direito, já não enxergava mais. E aí ele chegou lá e o Isaac preparou, o Jacó, ele foi lá e preparou a comida que a mãe dele preparou. E aí ele foi lá, botou a mão e disse: mas a voz é do Jacó, mas os pelos são do Esaú. Vem cá, meu filho. Abençoou. Na hora que ele abençoou, logo depois chega quem, pessoal? Chegou Esaú com a caça, prepara a caça. E a Bíblia diz lá em Gênesis 27:30, olha o que diz: e aconteceu que, acabando Isaac de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaac, seu pai, quem chegou? Veio Esaú, seu irmão, com a sua caça. Aí ele chegou e ofereceu para o pai. E no versículo, pessoal, 35, olha o que aconteceu, 35. E ele me disse: veio o teu irmão com sutileza, lembra a mim? Tomou a tua bênção. E agora vem o versículo 38, é pesado o 38, hein? E disse Esaú, seu pai: tem uma só bênção para mim, pai? Me dá uma bênção, me abençoa também a mim, meu pai. E levantou Esaú a voz e chorou. E até a Bíblia fala lá em Hebreus sobre esse caso aqui, Hebreus 12:17, fala que ele chorou, mas não houve, né? Como, né? Bem sabemos que ele, ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então, quando você se atrasa, você vai chorar, mas não adianta, você perdeu o tempo. Diz que quando vai fazer a prova do Enem, eu acho que né? Diz que fechou a porta, já era, né? É verdade que fecha a porta, que pode bater, pode fazer o que quiser, acabou, não tem. Agora, se as pessoas já choram a porta do neném, imagina a porta do céu. Se eu fosse você, eu nem me adiantaria, nem me atrasaria, eu ficaria na presença do Senhor. Então fala comigo em voz alta: o tempo dos outros, o que é fora de tempo. Agora fala comigo: o nosso tempo. Esse é gostoso. Por que é gostoso? Ele é gostoso porque quando você vai ler no Salmo 16, versículo 5, ele é lindo isso. Põe para nós na linguagem, pode ser essa mesmo: o Senhor é a porção da minha herança, do meu cálice. Agora você lê comigo, todo mundo, tu sustentas a minha sorte. Olha para mim. A gente diz assim: não existe sorte. Existe. Só que quando Deus começa a sustentar a nossa sorte, porque chegou a minha hora, chegou a tua hora, é um negócio muito top. Porque no versículo 6 diz assim, as linhas caem-me em lugares deliciosos, sim, coube uma formosa herança. Mas não entendi nada disso aqui que você falou. Então é o seguinte: quando Deus começa a sustentar a nossa sorte, as coisas começam a cair em lugares deliciosos. O que significa isso? As coisas começam a cair certinho pra gente. As coisas começam a dar certo. Meu Deus, abre uma porta aqui, uma porta lá. É capaz de você tropicar, bater numa porta lá, abrir e você cair no dinheiro. Não, estou falando sério, não estou brincando. Quando é o meu momento, quando é o seu momento, as linhas caem delícias. Deus começa a sustentar a gente, a nossa sorte. Ele sustenta a nossa sorte. A coisa começa a fluir. Você está em casa deitado, vem uma ligação. O negócio é incrível, incrível. Aí, irmão, é muito legal, porque não é você que está querendo, é Deus que está querendo. Você tem que, não estou dizendo que você não tem que se esforçar. Você está fazendo a sua parte, você está se dedicando, mas as coisas começam a se abrir. Repito, as coisas começam a cair no teu colo. Vem daqui, vem de lá, vem um negócio. Você diz: eita caramba, o que está acontecendo? Olha só. E isso você tem que entender, porque se você não entender isso aqui, você pode se dar mal. Jesus,
que é o primogênito entre todos os irmãos, que ele foi, na verdade, Jesus, ele é um modelo de como deve ser um filho de Deus. Ele falou várias vezes essa frase aqui, quer ver? Ó? João 2, versículo 3. Olha essa frase que Jesus falou. E faltando o vinho num casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus chegou para ele e disse: eu não tenho vinho. Ele podia ter feito alguma coisa, mas sabe o que ele fez? Jesus disse assim para a mulher, para a mãe dele: mulher, o que eu tenho contigo? Leia para mim em voz alta. Você viu o que Jesus falou? Jesus sabia exatamente quando seria a hora dele. Você tem que pedir isso para Deus. Lembra que eu te falei hoje no começo do culto: Senhor, me ensina a contar os meus dias? Lembra que eu falei? E você tem que pedir: Deus, me mostra quando é a minha hora, se é o meu momento mesmo, se essa é a hora. Porque eu não quero nem me antecipar, eu não quero me atrasar, eu não quero ficar invejando o tempo dos outros. Eu quero ser que nem Jesus, eu quero saber quando chegou a minha hora. Jesus, ele fala em João capítulo 7, no versículo 30, olha só que forte: procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Por que não conseguiram prender Jesus? Lê comigo: porque ainda não era chegada a sua hora. E você tem que pedir isso para Deus. Deus, eu quero essa sensibilidade, porque vai chegar o momento de João 12, versículo 23, que você viu João 2, João 7, e chegou do João 12, 23, Jesus falou, e Jesus respondendo disse, fala comigo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. É essa sensibilidade, é essa sensibilidade que eu e você a gente tem que ter. O Senhor me dá essa sensibilidade para mim saber quando é o meu momento, chegou a minha hora, e eu também entender quando não é a minha hora, quando é a hora dos outros. Eu lembrei de um caso que aconteceu lá no Rio Grande do Sul há muitos anos atrás, que a pastora Lisiane, na época, hoje ela é, como é que fala? É sucessora no Mourão, suplente, né? Como é que fala? Suplente do senador Mourão. Eu lembro até hoje, ela era pastora, pregadora da palavra. E ela já tinha tentado outras vezes e tal, essa questão na política. E um dia, eu estava na escolinha da igreja, ela passou assim, ela disse: pastor, Deus me deu uma palavra. Eu falei: Deus deu uma palavra para a senhora? Me dá a palavra. E ela fez desse versículo, ela fez o eixo de toda a campanha dela. Eu lembro até hoje. E Deus falou uma coisa seríssima com ela, que chegou a hora dela. Em Esther 4, versículo 14, Deus deu esse versículo aqui para ela, que era a rainha Esther, que ela estava diante do rei Assuero, e tinha um cara endemoniado, irmão. Tinha um cara endemoniado que estava querendo acabar com o povo de Deus. Tipo as épocas de hoje, né? Mas assim, ó, tinha um tal de Amã, um cara endemoniado. O cara, ele queria exterminar os judeus, ele queria acabar com os judeus. E essa rainha Esther, ela era a sobrinha do Mardoqueu, que era judeu, e ela estava lá diante do rei. Uma moça muito bonita, muito formosa, que foi escolhida pelo rei Assuero. E aí estourou essa bomba, que esse tal de Amã queria destruir todo mundo. Ele queria exterminar, tipo semelhante a um Hitler. O cara queria acabar com os judeus. E ele chegou a armar tudo. Só que escuta isso aqui agora. Olha o que o tio dela falou para ela: porque se de todo te calares nesse tempo, se você ficar quieta, não falar nada, socorro e livramento virá de outra parte para os judeus. Então, se você não fizer nada, Deus não vai deixar de socorrer o povo dele. Diga amém. Amém. Mas tu e a casa do teu pai, vocês vão morrer, porque você não está ajudando. Agora ele vai falar um negócio poderoso. Vamos lá. E quem sabe, foi isso aqui que a pastora Lisiane falou. Se ela estiver me assistindo agora, Deus abençoe a pastora Lise. E quem sabe se para tal tempo como este chegou a hora do teu reino. O que Deus falou com ela? Que chegou a hora dela, que ela seria alguém lá dentro do governo que defenderia o povo de Deus. E quem sabe não chegou a hora de alguém fazer isso, porque a Bíblia diz isso. E quem sabe não é agora a hora. Agora chegou a hora de ter alguém que vai defender o povo de Deus, porque estão armando daqui, estão armando de lá. E ela ficou até meio assustada, porque ele disse: se você não ajudar, você vai morrer. Você e a casa do teu pai, vocês vão perecer. Agora, se por acaso
Pensa, se não é para um tal tempo que nem esse. E ela entendeu. E eu te pergunto, quem salvou o povo de Deus? A rainha Esther. Foi ela que lutou pelo povo. E por quê? Porque chegou a hora dela. Diga aleluia. Você vai sentir quando vai chegar a tua hora. Você vai sentir quando chega o teu momento. Você sente, as coisas começam a cair no teu colo, as coisas começam a se abrir, as portas se abrem, as coisas acontecem. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas você vai notar que existe a mão de Deus operando. Então vamos lá, eu já preguei para você hoje. O que eu já preguei hoje? O tempo dos outros, aquilo que é fora de tempo, o nosso tempo e o melhor de todos os tempos. O tempo de quem? O tempo de Deus. Esse, irmão, não tem quem possa impedir. A Bíblia diz no Salmo 90, versículo 2, e já quase finalizando aqui, diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra, e o mundo, sim, de eternidade, eternidade, tu és Deus. Se tem uma coisa que eu tenho certeza que não tem no céu, é calendário na geladeira. Deus não tem relógio no pulso. Deus não se divide entre meses, dias, anos, séculos, segundos e minutos, que nem você que está aí. Meu Deus, que hora que vai acabar? Deus não faz isso. Nós vivemos no Cronos, é o tempo cronológico. Deus vive no Kairos, e Kairos está aqui escrito, ó, de eternidade em eternidade. Tu és Deus. Então você percebe que Deus ele tem uma dimensão diferente. Só para você ter ideia como é que Deus pensa, no versículo 4 diz assim, ó. Bom, vamos ler o versículo 3 também, né? Tu reduzes o homem à destruição, e dizeis, volvei filhos dos homens. Olha, diz o 4, vamos lá, lê comigo. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. As pessoas dizem que Deus criou todas as coisas em 6 dias. Você sabe quanto foi, né? 6.000 anos. Porque para Deus um dia é 1000 anos. 1000 anos é como se fosse um dia. Quem lembra quando Jesus transformou água em vinho? Você sabe quanto tempo demora para fazer a fermentação e do vinho? Você sabe quanto tempo? Desde tirar porque o pastor Maico trabalhou embaixo do parreiral de uva lá em Caxias do Sul. Eu trabalhei, eu tirava, colocava no caixotão, colocava na tobata, da tobata levava para o galpão, do galpão levava para o lagar a gente pisava. Sabe aquelas casquinhas que você, quando você vai tomar o suco da uva, fica embaixo? É dos meus pés. Não, estou brincando. Não, aquela ali é a casquinha da uva. Tá, volta aqui para cá. Então tem todo um processo. Concorda que tem um processo? Mas diz que aqueles empregados do casamento eles pegaram água, e eles foram levando água até o mestre-sala, e naquele inteirinho, naquele caminho, transformou a água em vinho. Ele acelera o que ele quiser que seja acelerado, ele vai atrasar o que tiver que ser atrasado. Ele é Deus. Por isso que eu e você precisamos entender, o tempo de Deus é diferente do nosso. Quando que vão acontecer os milagres e as maravilhas na minha vida e na sua vida? Faz assim com a mão, todo mundo, cruza assim, ó. Quando cruzar o Cronos com Kairos, quando cruza o teu tempo cronológico com o tempo dele, é na hora que ele quer fazer o negócio. Por isso que Gálatas capítulo 6, versículo 9, diz assim a Bíblia Sagrada: eu não me canso de fazer o bem. Eu não me canso de fazer o bem, porque ao seu tempo, meu tempo, pronome pessoal, o seu, meu ou seu, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não desfaleça, porque vai chegar a hora que vai cruzar o Cronos com o Kairos, vai cruzar o tempo de Deus com o seu tempo. Você quer ver um exemplo para finalizar? Gênesis 37, versículo 2. E aqui vem a parte gostosa. Quem não conhece o José, né? A minha esposa fala, ele fala do José, porque eu me identifico muito com José. Alguém já se identificou algum dia com José? Passar por situações, né? O José, ele tinha 17 anos, no versículo 2, ó.
E essas são as gerações de José. Sendo José da idade de 17 anos, apacentava as ovelhas do seu pai com seus irmãos. Era um jovem, com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trazia uma má fama deles ao seu pai. José era muito correto, fazia as coisas certas. Os irmãos eram tudo falcatrua, faziam tudo errado. E ele, na verdade, chegava para o pai dele: pai, os irmãos estão dizendo que o bicho comeu ovelha. O bicho não comeu ovelha nenhuma. Eles estão vendendo para mercantes midianitas que passam por ali e vão para o Egito. Eles estão embolsando a grana das tuas ovelhas. E aí o pai ficava louco, chegava lá e pá, batia nos irmãos. E sabe o que ele fez com... batia no sentido de brigar, né? E aí o que o pai do Jacó faz? Do José? Faz uma túnica colorida para ele. Isso significa favoritismo. Isso representa que ele foi colocado em distinção, porque ele era mais fiel do que os outros. Os irmãos gostaram? Não. Ficaram bravos com aquela roupa e tal. Só que Deus foi tentar ajudar o José, porque eles começaram a odiar o José, porque o José fazia as coisas certas. Aí começaram a odiar o José. E no versículo 5, o que Deus dá para ele? Um sonho. Deus fala para José: José, eu vou te ajudar, cara. Você está com 17 anos fazendo a coisa correta. Eu tenho planos para você. Eu tenho um sonho para você. Tem coisas que vão acontecer na sua vida. Olha só. E sonhou José um sonho, e contou aos seus irmãos, bocudo, linguarudo, com a língua, mas como é que é minha gravata? Por que não fica quieto? E contou aos seus irmãos, justamente para os caras que odiavam ele. Por isso odiavam ainda mais. Olha só o sonho. E disse: irmãos, eles já chegaram para o José assim: o que esse cara vai falar? Escuta o sonho que eu sonhei. Eis que estávamos atando os molhos no meio do campo, e eis que o meu molho, ele se levantava e ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Sonho legal ou não? Legal para o José, né? Porque os outros iam fazer o que os outros iam fazer? Iam se encurvar. Irmão, os caras ficaram perturbados e disseram aos seus irmãos: tu deveras reinarás sobre nós? Você vai governar a gente? Como assim? Assim. Aí daqui a pouco, no versículo 9, ele sonhou outro sonho. Aí Deus foi tentar dar a segunda chance para ele. E o que ele faz de novo? Irmão, tinha que pegar um gato morto e ressuscitar na cabeça do José, né? Até fazer miau, eu parava. Pra que contar de novo? É Deus tentando ajudar ele, caramba. Aí ele contou para os irmãos e assim: ainda sonhei um outro sonho. O sol, a lua e as 11 estrelas iam se inclinar a mim. Aí, irmão, esse sonho deu B.O. até com o pai dele, quer ver? E contando isso ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai dizendo: que sonho é esse, moleque? Que é a tradução do pastor Mike, né? Que sonho é esse que sonhaste? Porventura viemos eu, a tua mãe e os teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Você está maluco? Só que isso aqui era um sonho de quem, pessoal? De Deus. Mas era para esse momento? Não. Depois daqui você vai ler na Bíblia Sagrada que o José, ele foi chamar os irmãos lá no deserto. Eles viram José chegando e disseram: vamos matar ele, vamos matar esse cara. Esse cara é o problema da nossa casa. Deram uns tapas nele, arrancaram a roupa dele, jogaram numa cova, tentaram matar ele, não conseguiram, vender ele para mercantes midianitas. Chegaram em casa, botaram sangue de animal na roupa e disseram: pai, um bicho comeu o José. O José foi parar como escravo no Egito. E depois lá no Egito, ele como escravo, Deus começou a abençoar ele, porque Deus era com ele. Isso aqui fazia parte do processo do tempo de Deus, para amadurecer a gente, para melhorar, sabe, o que Deus quer fazer com a gente no futuro. Porque Deus tem posições altas para cada um de nós. Deus tem coisas grandes. Aí ele foi lá para a casa do Potifar, que era o bambambam da época lá do Egito. O que aconteceu? A mulher do Potifar meteu o olho nele. Vou me deitar com você. E começou a querer se deitar com o José, e o José fugiu. Só que a mulher ficou com um pedaço da roupa do José na mão. Ela foi, mentiu para o marido, disse: ele quis me estuprar. Mentira. O José foi para onde? Na cadeia, injustiçado.
Está lá o José, daqui a pouco o padeiro e o copeiro têm um sonho. Ele diz: olha, você vai morrer, meu amigo, e você vai viver. Vocês dois vão sair da prisão. Só que Deus me mostrou nos sonhos aqui que um vai viver, outro vai morrer. E aí ele chegou para o cara que ia viver e diz assim: ó, viu, vem cá, o outro não dá para falar que ele vai morrer. Mas tu que vai viver, pô, tu lembra de mim. Uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto. O cara ficou vivo. Sabe o que aconteceu? Ele esqueceu do José 2 anos. Daqui a pouco o faraó tem uns sonhos lá. Vaca gorda comendo, vaca magra comendo vaca gorda, espiga gorda comendo espiga magra. O faraó ficou perturbado. E sabe quando já faz esse tempo? Isso que ele recebeu os sonhos, ele tinha 17. Agora o José já tem 30 anos de idade. Ele passou por 3 coisas. Fala em voz alta comigo. Foi vendido, injustiçado e esquecido. Dos 17 aos 30 dá quantos anos? 13. Aí o faraó está com esse sonho perturbador na cabeça dele. Ele não consegue dormir. Aí ele chama o pessoal para revelar o sonho. Ninguém sabe nada. Aí daqui a pouco Deus fez assim na cabeça do... Foi o copeiro ou o padeiro? Que eu nunca me esqueço. Foi o copeiro que ficou vivo, né? Foi o copeiro. Aí Deus fez assim na cabeça do copeiro. Lembrei do José. Ele disse: faraó, tem um cara bom de sonho, hein? Pensa um cara top de sonho, que revela sonho. Então manda trazer ele. E lá em Gênesis, pessoal, lindo isso, hein? Gênesis 41, 14. Diz assim a Bíblia Sagrada, ó. E enviou o faraó e chamou José. Da onde que fizeram ele sair? Fizeram logo sair da cova, do esquecimento, da injustiça, da onde ele tinha se lascado. E lê para mim essa palavrinha, vai. O que aconteceu? Ou seja, ele já não era mais um menino. Ele já não tinha mais 17 anos. Ele não tinha aquela soberba juvenil de ficar contando para os outros as coisas. Ele tinha amadurecido, ele cresceu. Chegou agora o tempo de Deus para a vida dele. E a Bíblia diz que ele se barbeou, e olha só, e mudou as suas vestes, e veio a faraó. E nessa hora, irmão, quando chega o tempo de Deus, você não entende nada. Onde é que estão me levando? Por que me barbearam? Chegaram e colocaram ele diante de faraó. E quando o faraó começou a contar os sonhos, ele revelou tintim por tintim. Mas na cabeça dele ele pensou: eu vou só revelar os sonhos, é ou não é? Aí ele revelou os sonhos. Você sabe o que o faraó falou para ele no versículo 38? Olha o que o faraó falou para ele no 38. E disse faraó aos seus servos, depois que ele revelou o sonho da vaca magra, vaca gorda, 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. O faraó olhou para o José e disse: acharíamos um varão como este em que haja o Espírito de Deus? E depois disse faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, e não tem ninguém tão inteligente e sábio como tu, pega essa para você agora: tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que você. De manhã onde é que ele estava? Preso. Onde é que ele está de tarde? Governador. Isso aqui, irmão, é loucura. E tu estarás sobre a minha casa, por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono serei maior que você. E escuta, e disse mais faraó: vês aqui que eu tenho te posto sobre toda a terra do Egito. E mais, e tirou o faraó o anel da sua mão, pôs na mão de José, e fez vestir as vestes de linho, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Todo mundo começou a se ajoelhar na frente de José, e assim pôs ele sobre toda a terra do Egito. E agora você vai escutar, hein? E disse faraó a José: eu sou o faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou pé em toda a terra do Egito. Você vai governar esse lugar. E agora vem a parte forte. E chamou José o nome de José Zafenate Paneia. Sabe o que significa isso aqui? Salvador do mundo. O faraó disse que ele seria Zafenate Paneia, o salvador do mundo, e deu por mulher a Zenate. Irmão, o cara estava lascado. O cara ganhou mulher, irmão. Mulher, anel de ouro, colar de ouro. Eita, caixa prego. Esse é o tempo de Deus. Esse é o tempo de Deus.
O tempo de Deus, as linhas caem nas delícias. Quando chega o meu tempo com o tempo de Deus, só que você viu 17 anos receber o sonho, só que só com 30 que isso foi se realizar. Ele precisava amadurecer. Tanto é que no versículo 46 diz agora aqui, ó, e era José da idade de 30. Mas quando que ele recebeu o sonho, que ele era bocudo, não tinha maturidade, com que idade? 17. Foram 13 anos. Então o que eu aprendi com tudo isso? Que no tempo de Deus acontece o que está em Jó 42:2. Jó 42:2 diz assim a Bíblia Sagrada: eu bem sei, vamos ler comigo todo mundo, para finalizar? Eu bem sei que o Senhor pode todas as, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Não tem como um plano de Deus ser impedido sobre a face da terra. Quando chega a hora, Deus honra e abençoa. Aplauda bem forte ao Senhor. Diga amém. Fala, tempo dos outros, fora de tempo, nosso tempo, tempo de Deus. A melhor coisa da sua vida é o tempo de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar ou não vamos? Fala, Deus é bom. Aleluia. Tem coisa grande. Eu não sei o que Deus falou com você. Eu sou um humilde pregador do Evangelho, da palavra. Eu costumo dizer que eu prego, mas é o Espírito Santo que fala com você. É o Espírito de Deus. Eu não posso hoje, eu não consigo dar uma palavra para uma pessoa específica. São várias pessoas que estão aqui na igreja. Então eu prego uma mensagem para uma multidão. Mas, uma multidão não, são 4 cultos hoje. Mas eu prego, mas o Espírito de Deus, ele falou coisas que queimou dentro de você. E você vai ver que aquilo que eu preguei vai se tornar realidade na sua vida. Então, você já passou por muitas coisas. E hoje você está vivendo coisas que você jamais imaginaria. E eu profetizo, você vai viver muitas coisas na sua vida que você jamais imaginou que isso ia acontecer na sua vida. Fecha os teus olhos agora que eu abençoo você. Pai, eu abençoo esse povo. Muitas coisas lindas vão acontecer. Tem muita água para rolar debaixo desse pano. Tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa de Deus para acontecer na sua vida ainda. Você se prepara que Deus tem bênção para você. Deus está reservando coisas sobrenaturais. Deus está reservando coisas tremendas. Vai chegar um dia que você vai dizer: Deus me deu coisas além do que eu pedi, além do que eu pensei. Eu quero que você comece a configurar a sua mente agora. Comece a configurar e pensar nas coisas boas que vão te acontecer daqui para frente. Não tenha dúvida, creia. Deus está fazendo tudo isso. Deus não faria o que fez na sua vida por acaso. Deus não te trouxe aqui por acaso. Você de repente pensou que foi você que veio. Você não veio, foi Deus que te trouxe. Deus trouxe você hoje aqui nessa manhã. Deus tocou no meu coração para ministrar essa palavra. Nem adiantado, nem atrasado. Se é do outro, amém. Mas se chegou a minha hora, levanta a sua voz e fala: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Eu profetizo, você não vai entender nada de tanta coisa boa que vai te acontecer. Você não vai entender nada. Vão te puxar daqui, vão te levar para lá. Você não vai entender nada. E é o poder de Deus que vai se manifestar na sua vida. Você vai ver que coisa grande que vai acontecer. Você vai ver que coisa linda. Você vai estar glorificando o nome do Criador dos céus e da terra. Eu profetizo. Quem sabe foi para esse tempo que você chegou aqui. Quem sabe foi para esse tempo. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em Jesucidência. Eu acredito que Deus, Ele faz as coisas no tempo dEle, na hora dEle, como Ele quer, do jeito que Ele quer, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E se o demônio está tentando impedir alguma coisa, tentando colocar uma inveja, uma frustração, tentando colocar um ódio no seu coração, como no de Asaf, hoje você chegou na igreja. E hoje você entendeu que vale a pena continuar seguindo o caminho do Senhor. Vale a pena continuar seguindo o caminho do céu. Eu profetizo sobre a sua vida. Deus tem reservado coisas maravilhosas aí para frente. Deus tem reservado coisas magníficas daqui para frente na sua vida. Rabacanta laba, rabacanta laba, ramandarequete rebequeturibi canta laba, ramandarama suri canta lama yerere. Não no tempo dos outros, não fora de tempo.
E você grita em voz alta: no meu tempo, cruzando com o teu tempo. Fala de novo: meu tempo, cruzando com o teu tempo. Aleluia. Deus tem o melhor para mim. E o que perdido foi, não se comparar. Não vá de se comparar. O que Deus tem para você. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor. Eu creio. Para mim. Uou! Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Aleluia. E o que perdido foi, não se compara. Não se compara com o que há de vir. Com o que há de vir. Levante as tuas mãos. Deus tem o melhor para mim. 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 E o que perdido foi. E o que perdido foi. Não se compara. Não se compara com o que há de vir. Com o que há de vir. Ele tem. Deus tem o melhor. Rabacanta labara, macanta labara, macanta labas. Riandalama, cantarama. Está chegando o tempo. Está chegando a tua hora. Está chegando o teu momento. Você vai glorificar Deus. Você vai exaltar Deus. Solte a sua voz. Solte a sua voz. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Cante, Deus. Deus tem o melhor para mim. E o que perdido foi. E o que perdido foi. Não se compara. Não se compara com o que há de vir. Com o que há de vir. Aleluia.